Olá, novamente nós estamos aqui e agora nós vamos completar, nós vamos fazer um outro estudo, mas continuando aquilo que nós falamos no domingo em relação ao Êxodo 6, e nós vamos então trabalhar com um outro texto, mas isso é no profeta Ezequiel, que também é interessante, porque lá eles estavam, o povo de Israel, na escravidão no Egito, e aqui no Ezequiel eles estão também longe de Israel, eles estão na verdade na Babilônia. Não é uma escravidão como era a escravidão do Egito, na verdade aqui eles a princípio eram prisioneiros, mas depois tiveram liberdade de criar sua família, de ter suas casas na Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, que invadiu as terras de Israel e Judá. Ainda aqui, Nabucodonosor não tinha ainda destruído Jerusalém, o templo. Ele apenas tinha invadido o território, levado diversas pessoas para a Babilônia, entre elas Ezequiel e Daniel também foi. E aqui Ezequiel, sendo usado por Deus, estava dizendo para o povo de Israel que Jerusalém ia ser realmente destruída. Aquilo que Jeremias já tinha dito, aquilo que Isaías já tinha dito, que ia realmente ser destruída mesmo e que não teria jeito, nenhuma maneira de se escapar daquilo que Deus tinha planejado para o povo de Israel. Entendendo que aqui Deus está julgando o povo pelos desvios que o povo tinha feito. Lembrando também que nós tínhamos dito lá atrás, daquele reverendo que nós conhecemos, e também usando o Dom Manuel Bueno Marte, do Miguel de Unamuno, que são duas pessoas religiosas que não acreditavam mais em Deus. E nós falamos sobre Israel, que apesar da dura servidão que eles tinham, eles não ouviram aquilo que Deus tinha de bom dito por meio de Moisés. E aqui parece-nos que é a mesma coisa, porque o capítulo 37 de Ezequiel vai falar sobre o ressurgimento de Israel. Eu tenho por mim, alguns vão falar que pensar que aqui seria a questão de ressurreição, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que seja mais na questão do ressurgimento do Estado de Israel, não é isso? Então, do povo de Israel, que nós sabemos que Israel passou um tempo fora no cativeiro babilônico, 70 anos, e depois eles voltam no tempo de Ciro para Israel. Esdras, Neemias vão reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, e o pessoal volta e começa a habitar novamente. E depois, no ano 70, já aí depois, quando Jesus está lá com a opressão dos romanos ali, com o governo romano, depois da morte de Jesus, no ano 70, o general Tito vai e destrói completamente o templo de Jerusalém, e destrói também a cidade, e ali os judeus são levados para a dispersão das nações, e vão embora, e só vão voltar depois de muito tempo, lá para 1800 e pouco, que começa a vir um pouco as Alíades, que chama, né? Do leste europeu, muito polonês, muito russo, voltando para a terra de Canaã, na Palestina, e ali eles comprando terra com muita luta dos árabes, de alguns palestinos e também do pessoal que mora no libaneses, comprando aquela terra pantanosa, com bichos, com malária, e eles lutando e trazendo a terra prosperando, e vindo mais gente, até que no final, em 1948, tem a questão da proclamação da Guerra da Independência. Eles vão criam uma nação, que é a nação de Israel. Então, até 1948, no caso, eles não tinham uma terra mesmo. Tinha até uma declaração dos ingleses, do Balfour, que era um pensamento de um lar, não era um país, uma terra, era um lar para os judeus, né? E então está aqui, eles no cativeiro babilônico, e eles estão lá desesperançados, mas Deus, então, ele de uma maneira toma a mão, diz o texto, né? A mão, diz o Senhor, pega o Ezequiel e leva ele diante de um vale,
né? Diante de um local em que estavam ali secos. É como se fosse houve uma batalha e os corpos ficaram ali por muitos anos e o sol foi queimando, a chuva, a intempérie e tal, e ali estava só os ossos sequíssimos, branquinhos e sem nenhuma vida, sem nada. E Deus então chama o profeta, e é interessante porque para ficar bem isso no nosso coração, tá bom? Bem isso no nosso coração, em relação ao que nós falamos lá do povo de Israel no Egito, no cativeiro, né? Sem esperança, sem expectativa, dessa questão de nós lançarmos a culpa dos problemas, nossos problemas e também o problema do mundo em cima de Deus, sendo que nós aprendemos, né? Eu acho, não sei, esse é o meu pensamento e aquilo que eu leio. Não sei se você tem a mesma interpretação, mas eu creio que somos nós que somos os culpados de tudo isso. Foi porque ele, ao contemplar o Ezequiel, o profeta, aquele vale, aquele local, aquela planície cheio de nada, né? Porque tinha só ossos, era morte, não tinha nada, na verdade. Há uma pergunta de Deus para aquele homem, aquele profeta lá, no capítulo 3. E ele fala: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha, se Deus pergunta para nós, como nós já discutimos, a questão da situação do mundo, será que vai ter jeito? Porque aparentemente parece que as coisas estão só piorando. Eu não estou falando só do Covid, eu estou falando politicamente, eu estou falando da questão do amor do homem, como Jesus falou que o amor ia se esfriar de muitos, ia se esfriar o amor, e nós estamos vendo sim, existe ainda uma parcela da sociedade mundial que ainda luta para fazer alguma coisa de bem, de bom, para ser gentileza, gera gentileza, para poder ser diferente, para poder mostrar que a coisa pode mudar. Mas é uma parcela muito pequena, enquanto a maioria está afim mesmo de massacrar, de matar o outro, de desprezar o outro, de rejeitar e todas essas coisas. Mas será que pode haver mudança? Será que pode, como Deus perguntou aqui, pode reviverão esses ossos podem reviver? E você olhar para aquela situação e falar: mas só se for doido. Eu diria na seguinte proporção, né? Quando um amigo meu me levou para ver um terreno que ele comprou num barranco, e ele falou assim: olha, vou fazer uma casa aqui assim, assim, assim. Eu falei assim: mas como é que esse cara vai fazer um barranco, numa pirambeira dessa, tal? Só que ele tinha essa inteligência espacial, né? A inteligência que eu digo que Niemeyer tinha, que a espacial, que você consegue enxergar. Então ele via a casa naquele barranco e construíram a casa naquele barranco. Daquele barranco fizeram um platô e naquele platô fizeram a casa. Para mim não dava para ver. E aqui então a pergunta: esses ossos que você está vendo sequíssimos, já embranquecidos pelas intempéries, ele pode sobreviver? Ele pode reviver? Perguntou para o profeta. Bom, o profeta também não questionou e também não deu uma resposta afirmativa logo de cara. O que ele respondeu para Deus foi o seguinte: Senhor, que aqui na verdade é Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, tu sabes, tu o sabes. Tu sabes se pode ou não pode. Ele também nós estamos no capítulo 37, e por 36 capítulos, ele também já sabia o que Deus podia ou não podia fazer, né? Porque para Deus nada é impossível. Então ele sabia, ele não deu uma resposta negativa, nem também afirmou muito com fé também, mas ele disse: tu sabes. Então, quando nós olhamos para a questão que nós discutimos no domingo, em relação a essa questão do capítulo 6 de Êxodo, e eu até citei algumas passagens que falam também que o povo continuava murmurando muito, toda hora murmurando por causa de água, por causa de comida, com Moisés, até em questão também de domínio de poder governamental, porque eles tentaram também tirar o governo de Moisés. Aqui está uma situação que nós olhássemos como homens naturais agora aqui, em 2020, no século 21, nós diríamos: isso é impossível, isso não dá. Mas ele responde: Elohim, Yahvé Elohim, tu sabes. Então, o que acontece? O Senhor vai mandar que o profeta profetize sobre aqueles ossos. Profetize sobre aqueles ossos para que venha carne, venha tendões sobre ele, vê nervos e depois o espírito. E o profeta vai fazer o quê? Ele vai profetizar sobre aquilo. Olha só, para mim, não existe profetas hoje. Porque Jesus fala que
igual a João Batista, o último profeta, não existiu antes e não existiria depois. Para mim, a profecia é você falar a palavra de Deus. Ela é a profecia que atinge. Essas outras questões, para mim, eu até acredito que tem pessoas que têm esse poder de que Deus usa para fazer as revelações, e tem que ter cuidado, muito cuidado em relação a isso, que tem muitas revelações que são furadas, principalmente revelações para ganhar dinheiro, que é uma outra questão, né? Mas é que aqui não, profetiza, fala sobre eles, que vai vir tendões e nervos e ossos vão juntar aos ossos, e o profeta então, o que vai fazer? Ele então vai profetizar. E ele profetiza no versículo 7, segundo como foi me mandado pelo Senhor. Eu profetizei, né? E ele ouve um barulho muito alto, porque aí vinha osso batendo com osso, e depois veio tendões, no verso 8, sobre ele, cresceram carnes, estendeu as peles, mas não havia espírito. Então o que acontece? Ele chega naquele planície, naquele vale, vê aqueles ossos, Deus pergunta, pode acontecer? Ele fala assim, bom, ele não nem falou que não, nem também afirmou categoricamente que sim, mas diz, ó, tu sabes todas as coisas. Então você profetiza, você fala. E ele falou, e ele começa a ver então os ossos, depois os tendões, os nervos e a pele. Só que ainda não havia espírito. Parece-nos que é que nem o começo de Gênesis, quando Deus, no texto bíblico, né, ele forma ali o homem do barro, do pó da terra, mas o homem está formado, mas não tem espírito, não tem o ruá, não tem o sopro de Deus. Parece-me, para nós entendermos como aconteceu também lá no Egito e agora aqui na Babilônia, que as coisas de Deus, ela tem aquele tempo. Não é tudo às vezes, nem tudo é de uma vez só. É por partes. Então, vocês vão sair daqui. Não é isso no Egito? Bom, aí as coisas pioram. O faraó piora e pesa a mão mais sobre eles. Eles reclamam. Deus promete de novo, ó, vai sair porque eu sou Deus e vou tirar vocês. E acontece. E agora aqui então, tá os ossos. Agora já não tá só os ossos, tá, os ossos estão juntos, os tendões, os nervos, a pele. Só que não tem o espírito, não se move aquilo. Parece então que as coisas de Deus, ela tem os seus tempos. E muitas vezes nós queremos ser e queremos ter as coisas como se fosse um micro-ondas. Nós colocarmos ali e escolher 1, 2, 3, 4, 5 minutos e apertar e daqui a pouco sai a coisa quente. Não, às vezes não. Às vezes nós vamos ter que subir na floresta, vamos ter que achar lenha, vamos ter que cortar lenha, vamos ter que amarrar lenha, carregar lenha nas costas, levar para o fogão, e ali colocar no fogão e assoprar, soprar, soprar até que o fogo venha. Então nós vamos cozinhar. Mas também nós sabemos também que todo esse trabalho é muito mais fácil apertar no micro-ondas. Só que parece-me, e se eu estiver errado vocês podem dizer, que a comida que sai do micro-ondas, ela não está à altura de uma comida que sai no fogão a lenha. Existe uma grande diferença. Vai sair a comida? Vai, mas não tão gostosa como é a comida que vai sair do forno a lenha. Então, Deus, ele tem essas, eu creio muito nisso, o seu tempo para nós, né? Então, ele pode prometer uma coisa aqui para nós, e essa coisa acontecer aqui, num tempo distante, num tempo de Deus, um tempo que as pessoas chamam de Kairos, que é o tempo de Deus, né? Então, no tempo de Deus, acontece. Só que nós, às vezes, queremos as coisas de Deus e nós queremos aqui. Pode até acontecer que ela venha aqui, porque nós insistimos e queremos tanto aqui. Mas essa coisa aqui não vai ser tão maravilhosa, não vai ser a bênção de Deus que seria com toda a sua graça, toda a sua paz, toda a sua alegria, nesse tempo que seria de Deus. Então nós vamos forçar uma situação e vai acontecer aqui. Tem um tempo. Tem um tempo para juntar os ossos, um tempo para vir os tendões, um tempo para vir os nervos, um tempo para vir a pele, e depois tem um tempo para vir o espírito. Porque logo depois, se você continuar a ler o texto, vai haver um mandamento de insistência de Deus para o profeta. Profetiza ao espírito, ao ruá, dos 4 cantos da terra, ou seja, de todas as localidades, que venha o Espírito, que sopre esse ruá sobre esses mortos. Para que vai soprar o ruá, o vento de Deus sobre os mortos? Para que eles vivam. O texto está dizendo aqui no final do versículo 9 do capítulo 37. Para que eles vivam sem
o ruá de Deus, não há vida. Você pode ter o corpo montado, a pele, os tendões, os ossos juntos, tudo, mas você não tem o ruá de Deus. Então, o que acontece? O profeta profetiza, ele fala e ordena, e o Espírito vai, vem e entra naquele corpo inerte lá. E o que acontece aqui diz que eles viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso, né? Então, aí vem Deus falar para o profeta aquilo que, na verdade, também aconteceu lá no Egito. Eles estão na Babilônia, é outro cativeiro, tá bom? Babilônia, Egito. Ele vai dizer para o profeta assim, ó, esse povo de Israel está dizendo o seguinte, ó, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Acabou a minha vida. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Foi o que eles disseram lá no Egito. Lembra de várias murmurações? E uma das murmurações disse assim, olha, nós vamos morrer aqui. Oxalá nós pudéssemos morrer lá no Egito, que tinha túmulos. E uma outra foi pior ainda. Porque eles chegam para Moisés e dizem, olha, vocês nos trouxeram até aqui, você, Arão e Deus, e nossos filhos vão morrer aqui, nesse deserto, e os animais vão comer a carne deles. Aí Deus vai e fala para Moisés, fala para o povo o seguinte, olha, eles não vão morrer. Os filhos que vocês estão dizendo que vão morrer, não vão morrer. Eles vão entrar na terra que eu prometi. Mas vocês, por causa da falta de fé de vocês, por causa da incredulidade de vocês, vocês não vão entrar. Mas eles que vocês estão dizendo que vão morrer aqui, eles vão entrar e vocês não vão entrar, porque vocês não confiaram em mim. Então diga para esse povo aí, que eles estão dizendo, ó, nossos ossos estão secos, e pereceu, acabou a nossa esperança, e nós estamos de todos exterminados, nós estamos acabados, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para a minha família, não tem mais jeito para o mundo, não tem mais jeito para nada. E Deus está dizendo aqui, no caso nós podemos transportar para a nossa realidade, porque você confia ou não confia em Deus, você tem fé ou não tem fé em Deus, aí vai depender como vai ser a sua situação. Se você permanece no cativeiro egípcio, comendo lá as gorduras e as cebolas e os alhos lá dos egípcios, matar na escravidão, ou você vai caminhar para poder ir possuir aquilo que Deus falou para você que você teria, ou você continua também na Babilônia, não está numa escravidão egípcia, mas também você não está em liberdade, você não tem a sua terra, você não tem o seu chão, você não tem a sua casa, e você vai dizer, acabou a minha esperança, acabou mesmo, meus ossos já secaram, e eu estou de todo exterminado, ou você vai se acreditar que Deus pode fazer o impossível, de fazer uma transformação de algo que é impossível, que não existe, né? Então, o Senhor fala assim, ó, eu vou abrir a sepultura de vocês, que vocês aí estão achando tão mortos, eu vou levantar vocês, e vocês saberão que eu sou Yahvé, que eu sou o Senhor, e eu vou colocar um espírito em vocês, e vocês vão viver, e eu vou estabelecer vocês novamente na vossa terra, na sua terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz Yahvé, o Senhor. Então eu vou levantar, tirar vocês dessa situação e vou levar para a terra que eu prometi, vocês de novo, vocês estarão lá novamente, mas só depende de vocês crerem, acreditarem em mim, né? Pode acontecer? Bom, é impossível. Maria falou para o anjo, para o mensageiro de Deus, mas como? É impossível. Aí ele responde, nada é impossível para Deus, ou seja, nada é tão maravilhoso para Deus que deixa ele de boca aberta, nada. Pode, Senhor, se tu quiseres, pode. Então as situações que se apresentam hoje, aqui nesse mês de junho para nós, dessa confusão inteira, não só da pandemia, mas também de política, que não nos deixa a gente quieto, em paz, tendo tranquilidade, todo mundo apreensivo por não saber o que vai acontecer amanhã, nós temos então que confiar em Deus. Tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas. Se eu vou ficar desempregado, se eu vou perder, se eu não vou ter dinheiro mais, se comida, como é que vai ser? Tu sabes, mas eu sei que dentro da impossibilidade do homem, do ser humano, da minha, eu sei que para ti nada é difícil, nada é maravilhoso, nada é impossível para ti. Senhor, então eu vou falar, eu vou profetizar, né? Não nessa questão como o pessoal profetizar de ter profetas enganadores aí, não. Eu vou profetizar o seguinte, ó, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor.
O meu futuro está nas tuas mãos, o futuro da minha família está nas tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, aos meus olhos hoje parece impossível. Eu estou sim com os ossos secos, eu estou sim de modo que acabando a minha esperança de estar todo exterminado, mas eu vou dizer uma coisa com a plenos pulmões ao Senhor. Eu confio em Ti, a minha esperança está alicerçada, entranhada, emaranhada em Ti. Então depende de nós, novamente a musiquinha, depende de nós ou não acreditarmos nisso. Então que Deus te dê uma semana aí abençoada aí, continue derramando sobre a tua vida o Espírito dele, que você possa se sentir cheio de alegria. Nós teremos tristezas, e Deus nunca falou que nós nunca teríamos tristeza, Jesus nunca falou isso, teríamos sim aflições também, mas também não é só aflições também. Ah, só sou crente se eu sofrer. Não, nada disso não. Teremos sim situações, mas teremos também essa expectativa de que o ruá de Deus, o Espírito de Deus é soprado sobre nós e ele vem, as palavras são ditas, nós somos normalmente ligados, os ossos e depois a carne, ou seja, os tendões, os nervos, a carne, a pele e depois vem o ruá de Deus. Mas é que nós temos que acreditar. Pode? Senhor, Tu o sabes. E eu sei que no momento teu, propício, quando diz o texto do 21 de Gênesis, quando chegou o tempo propício, o tempo determinado por Deus, nasceu Isaac. Não foi o tempo de Sara, não foi o tempo de Abraão, foi o tempo determinado por Deus. Não é o tempo de quem quer que seja, de Ezequiel, de Nabucodonosor, de Ciro, de qualquer um, de ninguém. É o tempo determinado por Deus. No tempo dele há de acontecer. Então, Deus, eu creio, Deus continua ainda no comando da história da humanidade e ainda no comando da história da sua vida, se você acreditar, se você quiser. Tu o sabes, Senhor. Deus te abençoe.